Recebam o senhor Dr. Vitor Matsudo. Muito obrigado. Muito obrigado, muito boa noite. Boa noite aos amigos todos de Bocaiúva. Boa noite às autoridades que estavam aqui presentes, especialmente ao Carlos, que é o culpado de vocês estarem aqui nesse auditório, porque ele me trouxe aqui. E quero dizer que nós vamos conversar com vocês sobre o papel da atividade física como um passaporte para a saúde, tá bom? É um prazer poder estar aqui em Bocaiúva, essa cidade linda que tem não só aspectos muito bonitos na cidade, mas tem principalmente um povo. E esse povo, além de tudo, ser trabalhador, etc., é um povo que aprendeu que a atividade física é um ponto fundamental da vida. E vocês têm no Agita Bocaiúva uma mensagem que percorreu o mundo. E percorreu o mundo porque vocês têm um embaixador, o Carlos, que leva o nome de Bocaiúva para todos os cantos. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar em Bocaiúva até que apareceu o trabalho do Carlos do Agita Bocaiúva e fui descobrir que o Carlos liderava esse trabalho e deve ter diversos colegas que trabalham com eles, aos quais eu quero cumprimentar a todos e fazer uma pequena correção, que o Agita Bocaiúva em 2013 foi considerado não só a melhor celebração no Brasil, mas foi a melhor celebração no mundo, compartilhada com o Dubai. Então as duas melhores foram o Dubai e o Agita Bocaiúva. E mais uma coisa, como eu represento o Brasil na rede mundial do Agita, essa eleição do Agita Bocaiúva não teve nada a ver comigo, Carlos, porque eu não pude votar. Então eu não pude votar porque eu tinha um programa do meu país que competia. Então essa eleição se deve realmente aos méritos totais de vocês, aos quais o pessoal do Cela Física do nosso laboratório manda um grande abraço e felicita, porque vocês carregam no dia a dia os sonhos que nós criamos lá atrás e que vocês conseguiram captar essa mensagem, reproduzir e até ampliar, o que faz a gente morrer de alegria e de felicidade, porque nós agradecemos muito a todos vocês. O Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física foi fundado em 1974. Faz 41 anos que nós estamos lá com um grupo de professores de educação física, médicos, fisioterapeutas e nutricionistas, que esse aqui é o time atual e que faz parte uma família maior de ex-estagiários que hoje lecionam pelas principais faculdades do Brasil e do exterior. Em 2014, ano passado, nós fizemos 40 anos de existência, celebramos com um grande evento e nós temos no nosso símbolo diversas estrelinhas, porque cada estrelinha corresponde a um grande prêmio mundial, como foi mencionado aí, o prêmio de Barcelona, o Philip Neobecker, o Faisal, o FIEP, a Associação Americana de Saúde, o CDC de Atlanta, o CARSO, e esse ano que passou nós recebemos a maior laurea que o American College of Sports Medicine dedica a um profissional. A Sandra, minha esposa, e eu fomos receber em nome da primeira vez que um latino-americano ganhou esse prêmio, primeira vez que um casal na história ganha esse prêmio, e nós fomos receber em nome de toda uma comunidade latino-americana que é sofrida, mas que nós não perdemos a esperança, porque nós temos amor, e com o amor a gente vai mudando a realidade da vida. No nosso centro, nós estudamos atividade física e saúde em 4 dimensões: na recuperação, na manutenção, na promoção e na excelência de saúde. Todos os programas que nós fizemos, a Agita São Paulo é o mais reconhecido programa que o Cela Física já fez. E ele está completando 18 anos de existência. Nós sabemos que daqui a um ano nós vamos ter a Olimpíada do Rio de Janeiro. Se vocês me perguntarem se os estádios vão estar prontos, se vai ter metrô, eu não sei. O que eu sei é que nós estamos prontos para ganhar um campeonato nada lisonjeiro. O Brasil está pronto para ganhar uma medalha terrível, campeão olímpico de aumento de peso corporal por pessoa ano. Nós estamos aumentando meio quilo de peso corporal por pessoa. Em geral, se vocês olharem para o seu passado e vão falar quanto nós pesávamos 10 anos atrás, em geral é 5 quilos a menos do que eu peso hoje, porque cada um está colaborando com esse meio quilo de peso corporal por pessoa ano.
E nós estamos, infelizmente, sendo o país que mais aumenta de peso corporal por pessoa no ano. Em Londres, em 2012, eu estava lá na Vila Olímpica pensando o que eu tinha aprendido 4 anos atrás nos Jogos Olímpicos de Pequim. E em Pequim, o slogan dos Jogos foi "Um mundo, um sonho". E eu que tinha estado também em Pequim, naquele ninho de pássaro que vocês devem lembrar daquele estádio bonito chinês, eu tinha também um sonho. E meu sonho é que aquele estádio não fosse simplesmente para superatletas, que aquele estádio fosse também um local para pessoas normais, que pudessem ir lá, assim como vocês, pudessem ir lá e estarem felizes e usando a atividade física como promoção de saúde, não para ganhar medalha de ouro, mas para ganhar a medalha da vida, que é muito mais importante que qualquer medalha de ouro. E eu gostaria também, no meu sonho, é que todo mundo pudesse ser mais ativo nesse planeta, desde a mais tenra idade, desde que a gente fosse bem jovenzinho, para poder aproveitar o melhor possível a experiência que a gente tem nesse planeta. Todos vocês, brasileiros, gostam de viajar, então vou convidar vocês para viajar no tempo. Nós vamos viajar no tempo e vamos voltar lá para o início do universo, quando teve uma explosão, que o pessoal chama de Big Bang. E com o Big Bang apareceu um planeta azul, né, chamado Terra, e esse planeta, com o tempo, ele foi degelando, e para aí apareceu a água. E da água apareceram os seres vivos vegetais. E dos seres vivos vegetais apareceram os seres vivos animais, que foram evoluindo, passaram pela condição de corintiano até chegar na espécie humana. Esse ser humano, o que ele fazia? Ele caminhava para lá e para cá o dia inteiro. Mas olha o que aconteceu. O que aconteceu foi que no último século, nós nos sedentariamos, nós paramos de caminhar. E se vocês colocarem os 4 milhões de anos que a nossa espécie tem no planeta, numa pista de atletismo que tem 400 metros, vocês sabem quantos metros significaria um século numa pista de 400 metros, 4 milhões de anos? Um século, que é o século passado, que nós paramos de fazer atividade física, não é mais do que 10 milímetros. 10 milímetros. Então, nossa espécie tinha um comportamento durante 399,99 metros. E nos últimos 10 milímetros, ela mudou totalmente o comportamento. Ela é uma espécie que se mobilizava o dia inteiro e passou a ser uma espécie que ficou sedentária. E com isso, evidentemente, que ela está pagando um custo alto por esse absurdo que foi a sua mudança de comportamento. Por isso que apareceram as doenças crônicas que comprometem e matam as pessoas. Uma pesquisa em São Paulo, no início da década de 90, mostrou que 70% dos paulistas, vocês estão vendo aí no slide, eram sedentários. E só 9% eram diabéticos. 70% de paulista. Vamos ver como é que está a coisa aqui em Minas. Levanta a mão quem tem mais de 3 pessoas diabéticas na família, por favor. Ninguém? 2 só? Não é possível. Atenção, atenção, levanta a mão quem tem mais de 3 pessoas diabéticas na família. Ótimo, muito bom, tem 8. Levanta a mão agora quem tem mais de 3 pessoas com colesterol alto na família. Ótimo, já aumentou. Agora atenção, atenção, levanta a mão quem tem mais de 3 pessoas hipertensas na família. Uau, mais coisa. E agora atenção, atenção, levanta a mão quem tem mais de 3 sedentários na família. Uau! Então vocês estão vendo que não é meu slide, é a verdade, tá certo? É o que está acontecendo nas nossas casas. O sedentarismo entrou na nossa família sem bater na porta, tomou conta das nossas casas, tá certo? E nós precisamos mudar essa realidade, porque além do sedentarismo ser o mais prevalente de todos os problemas, ele é o que mais compromete as pessoas. Ele mata. São 300 mil mortes por ano no Brasil por problema cardiovascular. Uma morte a cada 2 minutos. Eu já estou falando há 5 minutos. Nesse período, 2 brasileiros morreram e um terceiro está indo em extrema-unção exatamente agora. Porque é uma máquina de matar. É um absurdo. Esses 300 mil brasileiros que morrem, somados com os outros de outros países, olha o que acontece no mundo. 5,3 milhões de pessoas morrem por ano
no planeta por causa de serem sedentários. O sedentarismo mata mais do que ter colesterol alto. É claro que colesterol alto é ruim, mas o sedentarismo mata mais. É claro que obesidade mata, mas o sedentarismo mata mais. É claro que o diabetes mata, mas o sedentarismo mata mais. É claro que o tabagismo mata, mas o sedentarismo mata mais. Isso é uma coisa que vocês precisam saber e contar para o seu vizinho, que o sedentarismo só não mata mais que a hipertensão. Então vocês têm um problema que é o mais prevalente, vocês viram no slide anterior, é o que acontece 70% da população e mata. É a segunda causa de morte. Por isso é um problema seríssimo, que nós da Organização Mundial de Saúde chamamos o sedentarismo hoje de inimigo de saúde pública número 1, porque ele é o mais prevalente e ele é o segundo em morte. Mas infelizmente as pessoas não se tocam por isso. Eu vou dar um exemplo. Na África, desde janeiro de 2014 até hoje, morreram 15.672 pessoas por causa do ebola. O ebola causou maior tumulto, todo mundo que é traumatizado com o ebola, tal. 15 mil pessoas morreram em 16 meses. Vocês sabem quantas pessoas morreram de ontem para hoje de sedentarismo no mundo? 145 mil. 210 pessoas morreram de ontem para hoje por serem sedentárias no planeta. Eu vou voltar aqui para vocês pensarem, certo? Se vocês olhem de novo, morreram 15 mil em 16 meses. Morre 145 mil em um dia no planeta, por causa que nós somos sedentários. E a minha pergunta é, por que será que o sedentarismo e as doenças crônicas não indignam as pessoas? Não indignam, as pessoas parecem que ficam... Ah, meu tio morreu porque era diabético, morreu. Ah, meu tio morreu porque era hipertenso, morreu. Meu tio morreu porque tinha colesterol alto, morreu. Morreu caramba, não é para morrer. Não é para, são mortes que não são perfeitamente previsíveis e preveníveis. Então nós temos que ter uma conduta de um Brasil para frente e não um Brasil para trás. Nós temos que ter uma conduta de uma comunidade como Bocaiúva. Eu estou aqui há poucas horas, mas eu fiquei extremamente contaminado e contagiado pelo entusiasmo de vocês com a atividade física, porque vocês estão realmente antenados numa agenda para não acontecer isso que eu mostrei nos slides anteriores. Na era pré-industrial, nós comíamos 3.000 quilocalorias por dia e gastávamos 1.000 calorias por dia. A relação de subsistência era de 3 para 1. Agora, o que acontece? Todos nós estamos tentando comer menos. Tem algum louco nesse auditório que está tentando comer mais? Não, né? Então todo mundo tenta comer menos, mas todo mundo acha que está o quê? Ficando mais gordo. Por quê? Porque embora a gente coma um pouco menos, nós reduzimos muito mais do que a gente fazia de atividade física. E a relação que era de 3 para 1 passou a ser de 7 para 1. E todo esse espaço aqui, entre a linha vermelha e amarela, está cheio do quê? De banha, certo? Que está... É o estoque do que a gente come e não gasta, vai formando banha, né? Muito bom. Esse trabalho mostra uma coisa muito interessante. Mostra o quê? Que é claro que aqui está a condição física baixa, moderada e alta. E aqui está o risco da morte. E vocês veem da esquerda para a direita que quanto melhor condição física, menor o risco de morrer. Mas esse trabalho tem uma outra coisa importante. Ele divide em coluna vermelha e verde. E em verde tem as pessoas que são gordinhas. Em vermelho são as magrinhas. E vocês vão tentar responder comigo uma pergunta. Quem morre mais? Um gordo ativo ou um magro sedentário? Quem vocês acham que morre mais? Olha lá, olha o gordo ativo aqui. Olha quanto que ele morre. Olha o magro sedentário aqui. Morre quase o dobro do gordo ativo. Então vocês meninas não adianta paquerar aqueles rapazes elegantes aí na porta do shopping, porque eles vão morrer sequinho se eles não fizerem atividade física, certo? Uma última informação com relação ao sedentarismo. Eu já falei que ele é o mais prevalente, ele é o segundo que mais mata e ele é o mais caro. Ele custa dinheiro.
custa uma barbaridade, que a gente não sabe. O pessoal esquece, o sedentarismo custa muito, quase o dobro da obesidade, quase 4 vezes o que custa o tabagismo. Todo mundo aqui sabe que o tabagismo custa caro, o sedentarismo custa quase 4 vezes mais do que custa o tabagismo. Tá? Então, uma cidade que quer ter futuro não é uma cidade sedentária, porque uma cidade sedentária é uma cidade comprometida com a enfermidade, é uma cidade que está condenada à doença. Uma sociedade que está ativa é uma sociedade que está comprometida com a vida. E vocês em Bocaiúva estão dando lição para o Brasil, lição para o mundo. Por isso que vocês ganharam o prêmio. Qual que é o cenário de saúde que nós temos no Brasil? Nós temos um cenário dominado por nós médicos. Eu sou médico. E como médico nós fomos muito bem treinados nas faculdades para tratarmos de doença. Mas nós não fomos treinados para promover saúde. Esse é o problema. O doutor, você vai lá, ele só sabe dar o quê? Um remédio ou indicar você uma cirurgia. Vocês já foram ao médico e saíram com outro tipo de prescrição? Não. Vocês foram lá e parece que todo médico só sabe dar ou um remédio para você tomar ou você operar. Não sabe construir saúde, não sabe promover saúde. E eu vou mostrar então para vocês se dar remédio resolveria o problema do Brasil. Olha aqui, vocês têm o gasto com medicamento no Brasil, de 2007 contra 2002, um aumento de 320% o Ministério da Saúde teve com gasto com medicamento no Brasil. Eu pergunto para vocês acham que a saúde do Brasil melhorou 320% naquele período? Melhorou nada, talvez tenha até piorado, vocês vão falar. Mas quem que melhorou? Melhorou a saúde financeira dos laboratórios farmacêuticos. Este sim estão bem rico. Mas nós continuamos com a péssima saúde, porque comprar mais remédio não significa mais saúde. E vou mostrar mais um exemplo para vocês entenderem mais fácil. A sibutramina é o nome de um remédio que o pessoal toma para emagrecer. Capaz que algumas de vocês tomem para emagrecer. Sabe que o Brasil consome 50% de toda a sibutramina do mundo. Do mundo é gasto aqui. E o que acontece com a obesidade e o excesso de peso? Continua aumentando. Ou seja, é uma prova inequívoca que dar remédio não resolve problema nenhum de saúde. Agora vocês vão me perguntar, mas há evidências para a gente ter uma alternativa de saúde pública? Né? Então vamos tentar construir com vocês essas evidências. Olha que interessante. Esse trabalho aqui analisou mais de 20 mil ex-alunos de Harvard. Por mais de 25 anos, eles foram medidos. E foi feita uma pergunta: o que leva uma pessoa a morrer de infarto do miocárdio? E podiam ter 4 respostas. A primeira, assistência médica. A segunda, a genética. A terceira, as condições do ambiente. E a quarta, o estilo de vida. Vocês já viram a resposta. Qual que foi a principal causa da pessoa morrer de infarto do miocárdio? O estilo de vida. 54% do risco de eu morrer de infarto dependeu do estilo de vida. E a assistência médica, que eu pensei que fosse importante? 12%. 12%. Por quê? Porque se o cara, aquele teu cunhado que é uma anta, não faz atividade física, ele come tudo errado, fuma, não adianta vocês levarem para o INCOR lá em São Paulo, vai morrer na mão do médico, não adianta o médico ser bom. Por quê? Porque o estilo de vida é o que vai determinar o risco de eu morrer ou ficar vivo. Para morrer de infarto é 54%, para morrer de derrame cerebral é 20%, para morrer de câncer é 37%. Não tem mais nada importante na vida para o risco de morte do que o estilo de vida. Então isso é fundamental a gente saber. Muito bom, continuando no estilo de vida, vamos ver o que acontece com homens que fizeram atividade física e o risco deles terem infarto do miocárdio. Vocês estão vendo aqui que o homem que fez atividade física um pouco, reduziu em 34% o risco de morrer de infarto de miocárdio. E o homem que fez mais atividade física reduziu em 54% o risco de ter morte por infarto de miocárdio. E a mulher melhor ainda, 66% de diminuição se ela fez um pouco e 84% se ela fez direitinho.
Quais são as duas mensagens importantes que tem nesse slide? Aliás, a mais importante. É claro que você fala, que eu fazendo atividade física eu evito o infarto, mas tem mais uma coisa importante, que você não precisa fazer muito para ganhar bastante. É isso que eu quero compartilhar com vocês. Vocês perceberam no slide? Que você não precisou fazer muito para ganhar bastante. Então não se esqueçam que o que nós precisamos fazer é tirar o bumbum da cadeira. Nós precisamos mobilizar. Nós temos que sair para caminhar, para toda hora nos mexer, tá certo? Eu vou lançar ainda um programa aqui que vai chamar Levanta a Bunda Brasil, tá certo? Para poder melhorar a saúde da população. Isso aqui é risco de ter diabetes entre japoneses que iam caminhando. Olha só, o cara caminhava 21 minutos ou mais, ele reduziu em 27% o risco de ter diabetes tipo 2. Cada minuto que ele caminhava, ele reduzia em mais de 1% o risco de ter diabetes. Eu desafio um endocrinólogo para me dar uma pastilha que funcione assim, certo? Que cada minuto que eu caminho consigo... Olha esse trabalho então, 3.000 homens foram colocados e mulheres, tomavam placebo ou tomavam metformina, que alguns de vocês devem tomar, tá certo? Que é o remédio que o médico dá para evitar diabetes. E vocês vão ter uma redução de ter diabetes em 31%. O que o médico e o que o laboratório farmacêutico não fala é que se você tomar vergonha, tomar juízo, fizer atividade física e passar a comer direito, você reduz em 58% o risco de diabetes tipo 2. Quase o dobro do que a pílula que o laboratório te proporciona, sem os riscos da pílula e sem o gasto da pílula. Então nós temos uma arma que é mais eficaz que os remédios e custa menos. Então nós não temos outro caminho a não ser fazer o quê? Tirar o bumbum da cadeira. Olha só esse trabalho que foi feito com homens na Suécia por 35 anos. Os homens que tinham baixa atividade física tiveram 265% a mais de chance de ter fratura do colo de fêmur do que os homens que faziam atividade física. Então não é só o coração e o pulmão, o osso também muda quando eu faço atividade física. Olha aqui um trabalho que estudou diverticulite, aquele problema que pega o intestino, principalmente em pessoas acima de 55 anos. Olha o que aconteceu, aqueles que corriam mais tinham menos diverticulite na medida que corriam mais, tá certo? Esse trabalho aqui é para a função renal. Olha a diálise, a performance na diálise foi sempre melhor em pessoas não sedentárias comparada com sedentárias. Olha o que aconteceu com o câncer. O câncer de estômago diminuiu 33 a 36% em pessoas que passaram a fazer atividade física. E outra vez, veja que não precisou fazer muito, bastou fazer alguma coisa que já reduziu bastante o risco de ter câncer de estômago. Agora eu vou falar de vocês mulheres, vocês têm medo do quê? De morrer do quê? De câncer de mama, que é o câncer que mais mata vocês. Será que a atividade física ajudaria vocês nessa luta? Então vou mostrar para vocês fantástica redução de 50% de incidência de câncer de mama em mulheres que foram ativas. E veja que esse trabalho usou nada mais nada menos que 74 mil mulheres. Não é que foi feito um artigo com 100 mulheres, foram 74 mil mulheres analisadas, e as mulheres que faziam atividade física tiveram uma redução de 50% no risco de ter câncer de mama. Eu desafio qualquer oncologista daqui de Bocaiúva, se ele tem algum remédio para dar para vocês mulheres, que dê 50% de proteção para ter câncer de mama, para vocês não terem câncer de mama. Eu duvido que ele tenha esse remédio, mas nós temos, e chama o quê? Atividade física, agitar Bocaiúva, e vocês vão ter menos 50% de risco de câncer de mama. Mas se você já tem câncer de mama, não fique desesperada. Por quê? Um outro trabalho mostrou o seguinte, que mulheres que tiveram câncer de mama e comeram grandes quantidades de frutas e vegetais e fizeram grande quantidade de atividade física, elas reduziram em 58% o risco de ter recidiva de câncer de mama, comparada com mulheres que não faziam atividade física e comiam baixas quantidades de frutas e vegetais. Tá certo? Então vocês estão vendo que a gente pode mudar o rumo da nossa vida na medida que a gente fizer um comportamento saudável. Por exemplo, se eu caminhar, veja o que acontece.
eu reduzo em 73% o risco de demência senil vascular. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que a atividade física, ela vai pegando todas as células do corpo. Que o cara que foi sedentário fez uma decisão burra, porque o corpo dele inteiro vai sofrer. Não é só o coração, não é só o pulmão, vocês estão vendo aí, é o rim, é o intestino, é tudo o osso. Agora estamos falando aqui de câncer, é demência senil, é tudo errado para quem é sedentário, tá bom? Aqui tem Alzheimer, é o principal fantasma para aqueles que já passaram de 60 anos. E aqui, graças a Deus, eu quero agradecer às pessoas de mais idade que estão aqui. Nós todos temos medo de ter Alzheimer. Eu com 66 anos já estou na porta de ter Alzheimer. Então preciso o quê? Olha só, preciso me agarrar nos dados. E o que eles mostram? Que quem é ativo reduz em 41% o risco de ter Alzheimer. Eu desafio qualquer neurologista dessa cidade que me ofereça uma pastilha que ofereça 41% de redução de risco de ter Alzheimer. Eu duvido que eles vão dar para você essa garantia, mas nós podemos dar, e eu tenho certeza que a nossa colega do Conselho de Saúde de Minas deve estar muito entusiasmada com nossos dados e compartilhar com os seus colegas do Conselho essas informações que eu tenho certeza que vão construir um Brasil novo na área da saúde. Um Brasil que não seja dependente de farmácia e de hospital, mas um Brasil que seja dependente da nossa vontade de fazer atividade física, das opções que as cidades podem oferecer, com calçadas saudáveis, com parques, enfim, que possam facilitar as pessoas a se mobilizarem. Será que a atividade física pode ser alternativa a medicamento? Como assim? Será que eu posso tomar atividade física e diminuir medicamento? Veja que interessante. Esse trabalho foi feito com milhares de pacientes de Stanford. Olha o que aconteceu. Quem tomava remédio para o diabético, na medida que caminhou mais, tomou menos remédio. Na medida que caminhou mais rápido, tomou menos remédio para o diabetes. Ah, mas meu problema é hipertensão. Vamos ver se tem um resultado. Aqui é para hipertensão. Tomava antihipertensivo, mas caminhou mais, tomou menos. Tomava antihipertensivo, caminhou mais rápido, tomou menos. Ah, mas meu problema não é hipertensão, meu problema é colesterol. Olha aqui, também tem para você. Na medida que você caminha mais, vai precisar de menos remédio para o colesterol. Na medida que caminhar mais rápido, menos remédio também. Vocês vão ver agora uma coisa fantástica. Esse trabalho aqui é uma prova mais decisiva que remédio é bem pior do que atividade física. Vejam o que esse trabalho tentou mostrar. Qual o risco de uma pessoa morrer tendo um acidente vascular cerebral, tendo um derrame cerebral? Se ela tomar antiplaquetárico, não muda nada. O 1 é igual a não mudar nada. 0,93 significa 7% de proteção. Quem tomou anticoagulante reduziu em 7% o risco de morrer se ela teve o derrame. Agora veja as pessoas que fizeram exercício. Reduziram 91% o risco de morrer se eu tive um derrame e eu comecei a fazer atividade física. Sabe o que é lamentável? Lamentável é saber que se a nossa mãe, a nossa avó, a nossa tia ou meu pai tiver um derrame hoje à noite nesse país, ele vai ser internado no hospital e vão dar antiplaquetárico e anticoagulante para ele. E ninguém vai tentar dar atividade física no amanhã seguinte para ele se mexer. Então, é isso que nós temos que mudar. É um enfoque de saúde que na verdade é um enfoque de doença. Porque nós não temos um Ministério da Saúde, nós temos um Ministério da Doença. E não é só o Brasil. Não estou atacando aqui o Brasil, todos os países. Nós temos ministérios de doença em cada país. Nós temos poucos ministérios que dedicam atenção à saúde. E quando dedicam à saúde, vão falar, não, mas o meu ministério tem um programa de promoção à saúde. Vê a verba que é destinada. É o subtroço do vice-treco que é dado para o setor de promoção de saúde. No Brasil e em toda a América Latina. É isso que nós precisamos denunciar. Porque estão gastando nosso dinheiro com farmácia, com laboratório. Estão gastando nosso dinheiro para pagar hospital. Mas não estão gastando dinheiro onde precisa, que é na saúde, que é onde vocês precisam se mexer, agitar um pouquinho e ter mais chance de viver melhor. Será que a atividade física pode ser alternativa à cirurgia? Sim. Olha que interessante, esse trabalho publicado numa revista fantástica mostrou que homens e mulheres que fizeram exercício
tiveram uma sobrevivência bem melhor do que homens e mulheres que colocaram stent. Sabe o stent, aquele aparelhinho que coloca no coração para poder ter uma circulação melhor na coronária? Olha o que o trabalho mostrou, que quem colocou stent fez cirurgia, foi para UTI, fez reabilitação, fez o caramba, gastou dinheiro, tal, não sei o que, e morreu. Morreu mais do que o cara que fez só exercício. É um absurdo, gente. Eu não sou contra colocar stent, eu sou contra um país que eu, como médico, se eu pegar uma folha aqui e a senhora falar, o senhor precisa mandar meu marido colocar um stent, eu vou dar aqui, eu coloco um stent e o SUS vai colocar um stent. Mas se eu mandar o seu marido fazer exercício, o SUS não tem onde mandar o seu marido fazer exercício. E é isso que é lamentável, porque agora estão aparecendo os NASF, mas ainda o quê? O que é a cobertura do NASF para um país de 200 milhões de habitantes? É realmente ridículo. Nós temos que mudar essa política de saúde, não só no Brasil, mas como nós estamos no Brasil, tem que começar a dar o exemplo em casa. Bom, nessa altura, vocês estão entendendo o quê? Que a atividade física é uma pílula mágica. Por quê? Porque se eu fosse um doutor normal e não tivesse atividade física, e eu tivesse que tratar de vocês, eu tinha que dar um comprimido para o diabetes, outro para hipertensão, outro para o colesterol, outro para osteoporose, outro para o câncer, outro para o Alzheimer, outro para a depressão, outro para a baixa estima, outro para o derrame, outro para o infarto. É assim um prato de remédio que vocês vão ter que tomar. Então, você todo dia toma um prato de remédio para se evitar essas doenças. E o que acontece na atividade física é uma quê? É uma bala só, é uma metralhadora saudável. Por quê? Com um tiro só, você fazendo atividade física 30 minutos pelo menos todo dia, você reduz todos os riscos para todos esses problemas. E não tem que gastar dinheiro com remédio e nem ficar com os riscos de ter o quê? Uma consequência que muitos remédios dão para a gente. Tá certo? Muito bom. Agora a parte mais interessante. Será que o conhecimento muda o comportamento? Vocês acham que muda ou não muda? Vocês vão falar que sim, e eu vou discordar. Por quê? Porque não há um louco no mundo que não saiba que fumar faz mal. Mas ele para de fumar? Não. Então conhecimento é importante, mas não é o suficiente. Nós temos que mexer mais que o conhecimento para poder... Olha aqui, eu vou dar um exemplo. Isso aqui são médicos do esporte, do American College of Sports Medicine, a instituição mais poderosa do mundo, no congresso de 2002. Olha o que eles estão fazendo. Esses caras discutem tudo isso que eu estou falando aqui. Olha o que eles fazem. Olha o que eles estão fazendo, usando o quê? A escada rolante. Só tem esse aqui subindo a escada porque ele é cego, ele não viu que aqui tem uma escada rolante, certo? Aí nós temos uma intervenção. Durante 4 anos nós oferecemos 42 conferências, 124 simpósios, 84 palestras, quase 10 mil temas livres para esses doutores. E no congresso de 2006 nós fomos medir de novo como é que estava. Agora eles melhoraram. Melhoraram sim, porque agora nenhum está usando mais a escada. Está todo mundo aqui. Aquele cego descobriu que tem escada e ele vai agora também na escada rolante. Tá certo? É o fim do mundo. Então isso é a prova que conhecimento não muda comportamento. Se os médicos mais importantes do mundo não dão exemplo, nós do Agita São Paulo conseguimos trabalhar com conhecimento na gestão do conhecimento, não simplesmente conhecimento por si, e conseguimos transformar a Agita São Paulo em Agita Mundo. E eu vou contar nessa última parte o que a gente fez nesse Agita São Paulo. A visão de Agita Mundo é colocar teoria e prática numa mesma sentença. O modelo que nós usamos é o modelo ecológico que leva em consideração fatores da vida intrapessoal, do ambiente social e do ambiente físico. O que é isso? Se eu ataco aqui um componente cognitivo, o conhecimento, esse componente vai ficar mais leve no modelo e outros componentes vão o que? Assumir hierarquicamente prioridade para o gestor, né? E aí nós vamos aí mudando do ambiente da pessoa, do ambiente social para o ambiente físico. Eu vou colocar na prática que é mais fácil. Nós temos parcerias intelectuais, tá certo? Fomos buscar as melhores cabeças do mundo para criar um programa legal. Temos parcerias institucionais, nós conseguimos encontrar pessoas da área de saúde, esporte e educação, mas mais do que isso, nós conseguimos buscar pessoas de outras áreas que vieram trazer informação importante, como o pessoal de marketing, comunicação, transporte, planejamento urbano,
ambiente e economia e gestão. Vocês veem quantas áreas podem colaborar para criar um programa forte. Eu tenho certeza que o Agita Bocaiúva vai pegar todas essas cabeças da população, certo, para poder ajudar a formar um programa fantástico. Todo mês nós temos uma reunião para discutir e nós temos um problema de autossustentação, que é o quê? É o compromisso político. O político sempre fala, gostei muito da ideia, mas na hora H ele some. Não foi o que eu vi aqui com o Ricardo Vasconcelos, porque eu vi que ele não só falou, como ele vai propor para a Câmara, e eu peço o apoio dos vereadores para aprovar o projeto de criação da lei do Agita Bocaiúva para passar na Câmara. No nosso caso, nós temos uma coisa mais simples, que é uma carta de intenção, que é assinada pelos governadores, desde o Covas, que foi governador de São Paulo na época da criação do Agita, passou pelo Alckmin, passou pelo Serra, voltou para o Alckmin, todos eles assinam a carta de parceria. Falou bem, assina. Gostou da ideia? Então me assina aqui, certo? Que eu tenho um documento para levar para sempre, que o governador assinou e vai apoiar. É uma sugestão que a gente deixa também para vocês. Nós usamos uma abordagem de 2 chapéus, porque nesse Brasil muda a política a cada 4 anos, com certeza, muitas vezes muda o secretário 2 vezes nessa gestão, às vezes 4 vezes o mesmo secretário muda. Então nós temos que ter um chapéu com o governo e outro chapéu nas não governamentais e no setor privado, para que o seu programa seja forte. E é isso que eu estou vendo aqui no Agita Bocaiúva, que tem o pessoal do governo, do município, mas também tem o setor privado ajudando o Agita Bocaiúva. A mensagem tem que ser clara. Qual que é a mensagem? Que todo mundo tem que fazer quantos minutos mesmo por dia? Muito bom, você já sabe, então não precisava nem dar palestra. Agora o que vocês talvez não saibam é que por um leitão precisa fazer 60 minutos. Os obesos precisam fazer 60 minutos, tá certo? E por jovenzinhos também 300 minutos por semana. Se você gosta de fazer atividade física intensa, 75 minutos por semana é o suficiente. Muito bom, mas o que talvez vocês não saibam, é isso que eu vou mostrar agora. É que sentar é um péssimo comportamento. Veja o que mostrou esse trabalho. Mostrou a sobrevivência em linha vermelha de pessoas que passam a maior parte do tempo sentadas. Vê como elas morreram, a sobrevivência delas foi muito baixa. Eles foram morrendo. Olha o que aconteceu com o azul clara. Pessoal que passa pouco tempo sentado. Ficou o quê? Ficou vivo. Pouca gente morreu. Tá certo? Então, se eu fico mais tempo sentado, eu tenho mais chance de morte. Vocês entenderam? Sentar faz mal. Vocês entenderam? Sentar mata. Ninguém ficou em pé, vocês são um potencial suicidas. Vocês estão todos suicidas em potencial. Não é possível. Entendi. Aqui brasileiro fala, morreu mesmo. Mas, e antes? O que acontece é isso aqui. Você quer ficar sentado? Fica. Olha o que acontece com o seu índice de massa corporal. Vai aumentar linearmente. Quanto mais tempo sentado ou mais tempo vendo TV, maior o índice de massa corporal. Você quer ficar com esse abdômen de tonel? Tá certo? Tá muito Fica sentado, bicho. É direto. A chance de você ter um abdômen desse vai bombar. Tá certo? Você quer ter o quê? Triglicéride alto? Fica sentado. Olha o que vai acontecer com os teus triglicéridos. Você quer ter pressão arterial aumentada? Fica sentado que você vai ver o que vai acontecer. E aí, o que acontece? Vamos falar, mas o homem brasileiro machista, fala, não, isso não interessa. Mas isso vai interessar para ele, porque é número de espermatozoide no esperma. E veja o que acontece. Nos homens ativos, tem muito mais espermatozoide do que no homem inativo. Olha o que acontece com o homem que fica mais tempo vendo TV, menos espermatozoide no esperma. A única vantagem que tem é que esse cara pode sair com a nossa filha, que ela não vai engravidar, certo? Então não se esqueçam que sentar é péssimo negócio. O que a gente tem que fazer? Um chute na preguiça. Vamos diminuir o tempo sentado. Como é que nós vamos fazer? Ela me perguntou, mas como é que eu faço? Eu trabalho sentada. Então não vão esquecer, vocês, eu que trabalho sentado como médico, cada 30 minutos sentado, 5 minutos em pé. Não vou esquecer, cada 30 minutos sentado, quantos minutos em pé? 5. E se vocês perderam a hora e ficaram 1 hora sentado, então você tem que ficar quantos minutos em pé? 10. Tá certo? Então não esquecer. 30 minutos sentado, 5 minutos em pé. Então nós temos 2 recomendações. O Agita Bocaiúva recomenda que todo mundo tem que fazer 30 minutos de atividade física e diminuir o tempo sentado.
Porque senão não adianta fazer atividade física, o tempo sentado mata. O tempo sentado rouba quase 60% dos benefícios da atividade física. Quem malha na academia vai perder 60% dos ganhos porque passou o resto do dia sentado. Para os professores de educação física que estão aqui, esse pedaço é mais técnico, é a última novidade que a gente tem, é o chamado NEAT, que é atividade física espontânea, atividade física minimamente intensa, tá certo? O que é isso? É o que eu estou fazendo agora. Eu estou andando para lá para cá, estou em pé, estou mexendo, tal, não sei o quê. Fala, mas isso aí funciona? Será que isso aí faz alguma coisa? Vocês querem ver que interessante? Olha que interessante. Esse trabalho aqui, ele mostrou o quê? Quanto que de NEAT tem um cara magro e um cara gordo. Olha o tempo que passa o cara magro sentado, 407 minutos por dia. Olha o leitão, 571. Olha que diferença, vocês viram? Olha quanto passa o cara que o magro fica deambulando que nem eu, 525. Olha quanto fica o obeso, 373. Valeu a pena ou não valeu ficar em pé e se mexer um pouquinho? Valeu? Então não se esqueçam que essa informação é recente, é a última novidade que tem no mundo. E quando eu falo mundo, eu quero dizer que eu tenho a satisfação, quem acompanha a minha carreira sabe que todo mês eu estou no exterior. Então nós temos realmente informação da melhor maneira possível e por isso estou comunicando a vocês que vocês têm que se mexer sempre. Se mexa sempre. E não se esqueça então que agora o Agita Bocaiúva tem 3 mensagens. Primeiro, ao menos 30 minutos de atividade física. Qual a segunda? Diminui o tempo sentado. E o terceiro é se mexer em qualquer momento do dia. Se mexa em qualquer momento do dia, porque você vai ter vantagem. Ó, esses dois aqui já estão em pé e estão agitando, por isso vão ter saúde pra caramba. Garanto que não são torcedores do Corinthians, certo? Porque são inteligentes. Muito bom. Nós estamos, na verdade, aprendendo com a natureza. Na natureza, o que acontece com um bicho que come e não faz atividade física? Vira o quê? Um leitão, certo? Todo mundo conhece. Esse é um que come e não faz exercício. Agora, vocês querem ver como a gente aprende com a natureza? Tem algum bicho que come pra caramba e é magrinho? Olha só, esses passarinhos passam o dia inteiro picando e comendo. Tem um deles que inclusive só chupa açúcar com água, tá certo? E olha o corpo do bicho, tá certo? Então vocês estão vendo nitidamente que o problema não está simplesmente em comer, está em não fazer nada. Esse que é o problema, que na verdade nós estamos agasalhando as cadeiras com a nossa nádega e precisa parar de fazer um pouco isso, precisa levantar o bumbum da cadeira. Então cada meia hora sentada vocês todas vão o quê? Levantar 5 minutos. Eu oriento meus pacientes quando toco o telefone, vocês vão ver isso aí na Globo, que vai passar no Globo Repórter do mês que vem, uma matéria conosco. Então eu vou mostrar o seguinte, quando toco o telefone, vocês têm que automaticamente pegar o telefone e ficar em pé, porque aquele telefone não tem fio, é móvel, para você se mexer, senão você ficaria parado se fosse com aquela corda que tinha antigamente o telefone. Agora ele é móvel para a gente se mexer, então no mínimo que você tem que fazer é ficar em pé. Vocês sabem quanto vocês gastam de energia ficando em pé comparando com eu sentado? 3 vezes mais. 3 vezes mais. Vocês estão gastando isso pelo simples fato de ficar em pé. Vocês gastam 3 vezes mais energia do que sentado. Aí vocês estão no telefone e falam, caramba, é aquela dona Assunta que não vai parar de falar. Então vou começar o quê? A caminhar. Caminha lá pela casa, acerto, Assunta, tá bom, não sei o quê, até ela parar de falar. Vai demorar 10 minutos aquela ligação. Tá bom. Vocês já carimbaram 10 minutos para o passaporte da saúde, já está resolvido. Vocês já mexeram 10, só falta 20, tá certo? Então vocês têm que encaixar, essa que é a nossa mensagem. Nós temos que ajustar a nossa vida e aproveitar os momentos dela para fazer cidadania ativa. Nós temos que ser cidadãos ativos e não cidadão que fica só correndo 1 hora e depois parar o resto do dia, porque vai perder todo o efeito desse exercício, tá bom? Vocês acham que a atividade física moderada não funciona? Eu estou falando que funciona. Aqui está um trabalho mostrando ressonância magnética nuclear intraabdominal. Vocês estão vendo a gordura, aquele preto lá, aquela coisa negra, e a pança cheia de banha, tá? Olha o que aconteceu com mulheres que caminharam. Todas reduziram a gordura intraabdominal.
mostrando então que caminhada é eficaz para baixar a gordura, sim. E a pior gordura é a gordura intraabdominal, e ela baixa a gordura intraabdominal. Uma coisa que vocês devem ter dúvida é se a atividade física acumulada funciona. Eu falo, mas como? Eu ouvi dizer que só quem faz 30 minutos seguidos é que gasta gordura. Não é verdade. Vocês estão vendo aqui, vocês vão comparar 3 de 10 com 1 de 30. Esse aqui foi o primeiro cara que mostrou, foi meu primo, um japonês chamado Ebizu. Vocês estão localizando o Ebizu aqui? Impossível, porque são todos iguais, né? O Ebizu publicou um trabalho mostrando pela primeira vez que a potência aeróbica ia aumentar igual se os homens fizessem os seus treinos em 3 sessões ou em uma única sessão. Tá certo? Ele mostrou pela primeira vez que esse exercício acumulado funcionava. E aí veio um montão de trabalhos mostrando como esse aqui, ó. Esse aqui é contínuo, 30 minutos contínuo contra 3 de 10. Vocês estão vendo que a potência aeróbica aumentou em quem fez contínuo, aumentou em quem fez acumulado. A pressão arterial baixou em quem fez contínuo, baixou mais em quem fez acumulado. A dobra cutânea baixou em quem fez contínuo, baixou mais em quem fez acumulado. O peso corporal baixou em quem fez contínuo, baixou quase o dobro em quem fez acumulado. A relação cintura-quadril caiu em quem fez contínuo, caiu mais em quem fez acumulado. Quais são as duas conclusões desse slide? A primeira, se você faz contínuo, nada contra, continue fazendo que é bom. Mas qual é a segunda? Não me venha falar que a atividade física acumulada não funciona, porque funciona igual ou melhor que a contínua muitas vezes. E isso aí é uma redenção, porque nós não temos tempo. A principal desculpa de nós não fazermos atividade física, qual que é? Falta de tempo, tá certo? Mas você não tem 30 minutos, não tem 60 minutos, mas você não vai me falar que você não tem 10 minutos de manhã, 10 da tarde e 10 da noite. Você tem sim, você não faz porque você é preguiçoso, mas se você puder juntar suas energias e fizer 10 minutinhos agora, 10 depois, você vai carimbar o passaporte para a saúde. Bom, o programa precisa ter um nome forte, tá certo? O nosso é Agita São Paulo, de vocês é Agita Bocaiúva, que eu acho que é legal pra caramba. O Agita Bocaiúva está com um nome bom. Tem que ter um slogan. O nosso slogan é 30 minutos faz a diferença. Tem que ter um mascote. O nosso mascote é o Meiorito. É um cara que é legal porque tem o quê? O que chama mais atenção no mascote do Agita São Paulo? O sorriso, gente. Olha só. É o sorriso, certo? O sorriso, porque nós queremos que vocês façam atividade física com prazer, com alegria. Porque nós somos brasileiros, nós não somos japonês ou norueguês que gosta de fazer exercício lá em frente à fábrica. Às vezes vê aquelas matérias, aqueles japoneses, tudo com cara de raiva, querendo obrigar a fazer o mundo em frente à fábrica fazendo exercício. Nós somos uma sociedade alegre, nós temos que ter prazer, por isso que o nosso Meiorito tem um sorriso, tá certo? Por falar em prazer e alegria, está aqui. Vocês acham que essa mulherada está com prazer e alegria ou não? Está deprimida esse pessoal aí? Tá certo? Então vocês estão vendo, ó, isso é Agita São Paulo, não é só o Meiorito que tem que ter sorriso, são as pessoas. Por falar em prazer, tem pessoas que já estão aqui me perguntando, o assessor de comunicação, o diretor de comunicação aqui da prefeitura, me perguntando se sexo conta. Conta. Um ato sexual não selvático corresponde a um gasto energético de 3,5 a 4,5 METs. Tá certo? Ou seja, um gasto energético legal para combater o sedentarismo. É o equivalente à percepção de você subir um andar de escada, certo? Então as noivas de Bocaiúva podem, nesse final de semana, se tiverem sem noivos, escolher um edifício da cidade para subir e descer, tá certo? Esses dois gaiatos aqui estão me perguntando o seguinte: se é melhor dar uma de 30, duas de 15 ou 3 de 10? Cara... Isso depende do protocolo, depende do casal, tá certo? Muito bem. Aqui vocês têm um trabalho que mostra disfunção erétil em gordo. Você sabe que leito gordo tem mais disfunção erétil. Olha o que aconteceu com um gordo que perdeu 15 quilos. Eles diminuíram em 3 vezes a disfunção erétil. 3 vezes menos disfunção erétil se eu perdi 15 quilos. Provavelmente porque eu voltei a enxergar coisas que eu não enxergava há tempos, tá certo? Por falar nessa área, veja que interessante. Isso aqui é frequência cardíaca em casais e
em encontros extraconjugais. Vamos ver o que acontece. Olha só, em casal aqui, antes do ato sexual, o casal está com quanto? Está muito excitado, está com 72 batimentos. Quer dizer, é a mesma coisa que nada. Não sei se você sabe que 72 é repouso, é frequência de repouso. Quer dizer que começa dormindo, né? E vai até 92. Olha no extraconjugal, já começa acima do que os outros terminam, certo? Com 96 e vai a 150. Eu não estou nem propagando nenhuma coisa de relação extraconjugal, estou apenas mostrando a fisiologia para vocês verem que interessante que a gente aprende aí nos livros, né? Onde a gente tem que agitar? Em casa. Em casa você tem que agitar, empurrar o carrinho do bebê, empurrar, lavar janela, empurrar, passar ferro. A mulherada vai ficar muito brava comigo. Falava, estava indo muito bem esse agita aí, agora virou uma mensagem muito machista, então eu preciso me recuperar com as mulheres rápido, Carlos, senão elas vão me matar. Vamos falar aqui, quem é que vive mais no Brasil, homem ou mulher? Mulher. Por que mulher vive mais? Porque o homem brasileiro pensa que é Deus em férias no paraíso. Certo ou errado, mulherada? No domingo de manhã, vocês imaginam uma cena de vocês terem um homem enchendo a chaleira para fazer café e você, mulher, sentada lendo Veja lá na cozinha. É possível essa imagem? Não, tá certo? Só se for na Ilha da Fantasia, com tatu ao seu lado, tá certo? O homem brasileiro senta-se à mesa e, como Deus Todo-Poderoso, fala, faça-se café, e pum, cai na frente dele. E ele já começa a falar, tá fraco, tá forte, tá quente, tá frio. Ele não faz nada a não ser encher a pobre da mulher. Sai atrasado, tem 5 minutos, já está atrasado. Tem elevador que ele vai esperar mais 3. Tem escada que ele pode descer imediatamente. O que ele vai fazer? Esperar o elevador, porque ele é Deus, e Deus não desce de escada, ele tem que ir lá de elevador. Ele vai pegar o carro que está na garagem, aonde? Longe ou perto da porta? Perto da porta, certo? Que não é qualquer vaga da garagem, porque ele é doutor, a vaga da garagem tem que ser perto da porta. E ele vai estacionar o carro aonde? Longe ou perto de onde ele trabalha? Perto, não, dentro de onde ele trabalha, certo? Dentro. Aí ele vai chegar em casa à noite, vai estar... Está estressado, come lá uma comida, vê a rede bobo de televisão, cai babando em frente à TV, dormindo. A mulher chega para mim e fala, doutor Matsudo, ainda bem que não tentou nada, porque morreria em plena função. Vocês, mulheres desta anta, levam o filho da anta na escola, leva a filha do anta no balé, leva o pai do anta a buscar os exames no hospital, vai levar a mãe do anta a pegar as amigas que estão chegando na rodoviária, chega em casa, vê o cachorro do anta que sujou todo o jardim. Vocês vão limpar aquilo lá ou não vão? Vão. Só o que vai acontecer? Vocês vão viver 7 anos a mais que o anta. A mulherada do Brasil vive 7 anos a mais, com uma vantagem extra: sem o anta ao seu lado. Muito bem, então me recuperei com vocês. Então tá bem, então vamos levar o cachorro passear. Quem não tem cachorro leva a sogra, certo? Pior que sogra é sogra enferma. Então tem que agitar a sogrinha, tá certo? Tem que agitar a sogrinha. Muito bom. É para caminhar para o trabalho. Ah, mas eu trabalho longe, então desce um ponto antes ou depois. É para subir escada. Então, se puder, sobe a escada. Eu trabalho no 8º andar, vai do elevador até o 5º, sobe os 3 últimos, encontra a loira do 6º, resolve 2 problemas de atividade física. O que é para fazer no tempo de lazer? É o que gosta e for viável. Quando perguntarem para você qual é o melhor esporte, é o que você gosta e for viável. Não vão esquecer, se a senhora gosta de dançar, dance. Se você gosta de basquetear, basqueteie. Se você gosta de pedalar, pedale. Não vão esquecer, é o que você gosta e for viável. Essa é a resposta, tá? Muito bem. Nós temos que otimizar as estratégias de comunicação. Aqui está o Meiorito sorrindo, por quê? Porque ele sabe que tem a meiorinha esperando ele em casa, tá certo? E vocês têm o quê? A vovozita, a vovorita e o vovorito, tá certo? Também, porque os avós fazem parte da agitação. Nós temos o quê? Uma agita para nossos negros e para os meus primos do Oriente também, tá certo? Nós temos o quê? Um agita que inclui os discapacitados. Um agita que inclui os sidéticos, os aidéticos, perdão. Um agita família que tem até o cachorro agitando.
Porque famílias que têm cachorro e levam o cachorro a passear morrem menos de infarto de miocárdio do que famílias que têm cachorro e não levam o cachorro a passear. O Rex faz a maldição do Rex. Fala, você não me levou a passear, você vai morrer. Certo? Muito bom. Com os escolares, nós temos um programa chamado Agita Galera, trabalhamos com 6.000 escolas do estado de São Paulo, 6 milhões de alunos, na última sexta-feira de agosto. Fazemos esse material que é entregue nas escolas, discutimos no primeiro horário o que é o benefício da vida ativa e no segundo horário da aula vão tudo para a rua, vão fazer agitação. Aí, como vocês veem, são 645 municípios do estado de São Paulo que agitam na última sexta-feira de agosto. Olha que legal os resultados. Quanto ao conhecimento da mensagem de frequência, duração, intensidade e modo, as crianças da escola pública sabem muito mais que as crianças da escola privada. E vocês podem perguntar, elas sabem mais, mas elas são mais ativas? Elas são mais ativas 37% do que as crianças da escola privada, aonde não tem Agita Galera. Muito bom. Trabalhador também. Terceira idade, bom resultado. Nós não pagamos mídia, nós economizamos 13 milhões de dólares por ano, porque nós não pagamos mídia. Nós vamos para a Globo, no Globo Repórter daqui 3 semanas, não gastei R$1 e nós vamos chegar a 54 milhões de espectadores, tá? No Brasil. Aqui nós temos como que é o recall para a nossa marca, nós trabalhamos com os doutores, isso é importante, com os doutores, doutor é um bicho difícil. E aqui está uma foto que mostra o quê? A nossa mãe, a nossa avó, com um remédio para o diabetes, outro para hipertensão, outro para osteoporose, outro para memória, para memória, para memória, para memória. É, senhoras e senhores, para isso que nós viemos no planeta, para trabalhar para no final da vida ficar pagando remédio. É isso? Claro que não. Contra isso, nós criamos um remédio fantástico, chama-se Agitol. Agitol é um comprimido mágico que diminui pressão arterial, diabetes, osteoporose, só que antes ou depois de você tomar esse remédio, você tem que caminhar por 30 minutos para os efeitos mágicos desta pílula fazer efeito no seu corpo, tá bom? Então, Agitol para você e Agitol para nossa vovozinha, que já está lá, e para poder ser politicamente correto, eu tenho que mostrar os genéricos do Agitol que estão aí para vocês, tá bom? Nós temos que ter uma abordagem includente, que inclui o discapacitado, que inclui o gordo, o indígena, a criança, o idoso. Nós temos que ter links culturais para aproveitar o que a criançada vê do Agita. Nós temos, aqui vocês estão vendo, vamos passar rápido, que eu quero mostrar o que nós fazemos em São Caetano. Vocês sabem que São Caetano é a cidade que tem o melhor IDH do Brasil, o melhor índice de desenvolvimento humano é a nossa cidade, porque lá nós convencemos as pessoas a fazer atividade física e fizemos um programa de calçada saudável. Nós estamos lá destruindo as calçadas antigas e substituindo por calçada nova, colocando com material que tem cor importante para o deficiente visual saber que acabou a guia, que tenha material com atrito para não derrapar, que tenha drenagem de água, que tenha calçada plana, tem que ser plana, e assim por diante. Vocês estão vendo a calçada de São Caetano, e aqui vocês vão ver uma coisa. Olha se valeu a pena ou não investir nesse dinheiro, nesse setor. Aqui vocês têm a mortalidade cardiovascular no Brasil. O último dado é de 2012. Olha o que está acontecendo. O Brasil está estável ou discretamente subindo a mortalidade cardiovascular. Olha o que está acontecendo no estado de São Paulo. Está estável ou discretamente descendo. Olha o que acontece com São Caetano. Está diminuindo dramaticamente a mortalidade cardiovascular. É isso que eu tenho que compartilhar com vocês. E vou compartilhar uma outra cidade que chama-se Sorocaba. Sorocaba era assim antes do Agita, ficou assim depois do Agita. Era assim antes do Agita, ficou assim depois do Agita. Isso aqui era assim em Sorocaba antes do Agita. Olha como ficou Sorocaba cheia de pistas de caminhada. E o que redundou isso? E pistas de ciclovias. Olha o que aconteceu, uma redução em 50% nos derrames e 57% em diabetes tipo 2. Vale a pena ou não construir saúde, gente? E é isso que eu quero mostrar, dados de Bocaiúva, antes e depois do Agita Bocaiúva, no futuro. Aqui vocês têm o resultado em São Paulo, 41% de redução em sedentários na zona metropolitana, que é a zona dificílima de trabalhar, uma cidade grande como São Paulo, essa redução, mas nós conseguimos que 520 mil pessoas por ano passam a caminhar sistematicamente no estado de São Paulo. E isso significou também uma diminuição no estado de São Paulo
de 70% de pessoas absolutamente sedentárias e pessoas irregularmente ativas. Uma redução em 70%, certo? Nesse trabalho publicado numa revista importante do exterior. O CDC de Atlanta, que é o órgão governamental dos Estados Unidos para a área, veio saber se o Agita São Paulo era custo efetivo e chegou à conclusão que ele é cost saving. O que significa isso? Que R$1 investido no Agita significa lucro. E o Banco Mundial veio analisar e chegou à conclusão que o Agita representa uma economia de 310 milhões de dólares para o setor saúde no estado de São Paulo por ano. Por isso nós temos um impacto local no estado de São Paulo, vocês estão vendo quantas cidades tem Agita, tá certo? Nós temos um impacto na América Latina, na Argentina, Colômbia, nós temos aqui a rede colombiana. Olha só essa imagem de Bogotá. Isso aqui não é gente que vai ganhar, é o pessoal contra o sedentarismo. É o Guinness Record, 51 mil pessoas reunidas nesse dia para agitar Bogotá. Peru, tá certo? Vocês estão vendo aí Aruba. Aruba tem um programa fantástico. Chile, Panamá, El Salvador, Uruguai, Venezuela. Forma uma rede de atividade física das Américas que eu tenho o privilégio de ser o coordenador. Nós temos também uma rede de atividade física mundial, o Agita Mundo Network, que está aí, como vocês estão vendo, na Europa, na África, na Austrália, na China. E nós celebramos o Dia Mundial de Atividade Física no 6 de abril, com o tema esse ano, sedentarismo é doença, atividade física é saúde, e nós podemos mostrar já imagens de diferentes países do mundo celebrando esse Dia Mundial, Costa Rica, Cuba. Essa cidade eu faço questão de mostrar para vocês, que me chegou esse slide hoje. Hoje de manhã de chegar aqui veio de Cajamarca. Catamarca é uma cidadezinha no Peru, que se lembra muito, por isso que eu trouxe, porque lembra muito a Bocaiúva. Tem exatamente 50 mil habitantes como vocês. E olha que interessante, olha a caminhada que eles montaram na cidade, tá certo? Por isso, nós temos gente que não só esse sonho que vocês têm, é um sonho que outros países, outras pessoas pelo mundo também estão contaminadas. E a gente tem um prazer imenso de estar aqui com vocês hoje à noite e amanhã na caminhada, porque nós sabemos que nós curtimos o mesmo sonho, como os paulistas que estão aqui no Agita Mundo, lá em São Paulo, quando vocês veem essa massa de gente lá em São Paulo contra o sedentarismo, tá certo? É porque nós estamos convencidos da importância de combater o sedentarismo. Se com tudo isso eu não conseguir convencer vocês, só me resta rezar, ou pedir para um amigo de vocês rezar por vocês, tá certo? Ou rezar os dois juntos. E aqui tem um abraço do pessoal do Selafísicos para vocês e desejar a vocês uma vida saudável, ativa e feliz. Muito obrigado. Muito obrigado.